Todos querem te adorar, toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza. minha fortaleza.
és o meu refúgio, minha fortaleza, fortaleza, meu socorro eterno, socorro eterno. és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Aleluia. Que bom estarmos mais uma vez aqui adorando ao Senhor. Eu queria que você agora em casa aquietasse seu coração, deixasse essa presença do Espírito Santo, para quem não há distância, encontrasse você e te levasse a um lugar de quietude. Vamos confessar os nossos pecados. Feche seus olhos. O Senhor é um refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Seu coração pode estar com medo, porque as águas rugem e se perturbam. As nações estão agitadas, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, nós nos entregamos em Teus braços e descansamos. Confiamos no Teu amor incondicional por nós, no Teu amor de Pai, Teu amor infinito. Perdoa os nossos pecados de pensamentos, de palavras, ações e omissões. Esquece o nosso passado, conserta o nosso presente, dirige o nosso futuro. Nós nos abandonamos em Tuas mãos, porque confiamos em Ti, Pai. Pai, eu também quero pedir por todas as pessoas que sofrem agora, os enlutados, os desempregados, os Teus filhos e filhas em todo o nosso mundo que suspiram. Encontra eles na sua dor e conforta, ampara, sustenta no meio disso tudo. Volta o nosso coração para Ti, Senhor, para que Te amemos com liberdade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meu Senhor, que acalma tempestades, Salvador, que na cruz se entregou. Estou aqui para clamar o Teu perdão. Cura-me, eu quero ser só Teu. Onde andei, só Tu sabes a verdade. Demorei a ouvir a Tua voz. Te encontrei, Tu não desistiu de mim. Renasci, Tua misericórdia não tem fim. Tu és santo, Deus de vida, Rei dos reis. Eu nasci pra Te louvar.
e acalma tempestades, Salvador, e na cruz se entregou. Estou aqui pra clamar o teu perdão. Cura-me, eu quero ser só teu. Onde andei, só tu sabes a verdade. Demorei a ouvir a tua voz. Te encontrei, tu não desistiu de mim. Renasci, tua misericórdia não tem fim. Tu és santo, Deus de vida, Rei dos reis. Eu nasci pra te louvar. Teu amor me transformou, do pecado libertou. Com todo o meu ser vou te adorar. Oh, tu és santo, tu és santo, Deus de vida, Rei dos reis. Eu nasci pra te louvar. Teu amor me transformou, do pecado libertou. Com todo o meu ser vou te adorar. Com todo o meu ser vou te adorar. Com todo o meu ser vou te adorar. Amém. Meus queridos que estão aí nas casas, deixa eu dizer um negócio a vocês. Essa música que você acabou de ouvir Fefé cantando com a turma do louvor é de autoria dele, de Fefé. E a gente está lançando hoje aqui, cantamos no culto da manhã 2 vezes, estamos cantando agora no culto da tarde. E é uma música que tem nos abençoado muito. Eu já conheço a música há algum tempinho. Você pode ouvi-la em todas as plataformas digitais, também no YouTube lá de Fefé você pode encontrar essa música, mas vai lá no Spotify, tem, em todo canto você pode ouvir para lhe abençoar. Ela é a primeira de várias que a gente vai lançar, assim desejando o Senhor. Amém? Agora é o tempo do culto da gente devolver ao Senhor os nossos dízimos, entregar nossas ofertas, as nossas contribuições. A gente vai fazer isso com muito louvor e vai aparecer aí na tela da sua casa as contas da igreja e também o QR Code com o PicPay, que você pode fazer a sua oferta, entregar seu dízimo ou sua contribuição. Deus ama quem dá com alegria. Lógico que a nossa igreja precisa da generosidade dos irmãos para pagar todas as contas e continuar fazendo esse trabalho de evangelização que a gente faz, mas a gente sabe que isso é de Deus. Dom Paulo gosta de dizer sempre que quando a obra é dele, ele provê. É nosso privilégio participar da obra, contribuindo dessa forma. Então faça isso com muita alegria, com a sua generosidade, com muito louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua
se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o final de Deus. Mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Ele continua sendo bom. Vamos ler a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, do primeiro versículo ao terceiro. Vamos lá? 1 João 3, 1 a 3. Não é o evangelho, é a carta. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmos seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para refletir sobre a Tua palavra. Aquece o nosso coração, fala conosco. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom estar aqui de volta nesse domingo tão lindo. Eu sou apaixonado por esse domingo de Dia dos Pais. Eu amo o meu Pai do céu, a quem vamos glorificar nessa tarde. Eu amo o meu Pai da terra,
E eu amo ser pai. Sou pai de 3 e é uma das funções, a função que eu mais gosto. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ministrar, mas ser pai é o que eu mais gosto de fazer na vida. Então é para mim um privilégio muito grande estar mais uma vez aqui nesse dia dos pais. Hoje de manhã Dom Paulo estava pregando e ele falou algo interessante. Ele disse que mesmo esse dia sendo um dia mais comercial, que as coisas são feitas para que a economia seja aquecida, tudo que vem para enaltecer esse padrão bíblico da família, de honrar o pai, a mãe, é sempre muito importante. E eu também concordo com ele, eu gosto de celebrar esse dia. Sabemos que há um mandamento de honrar pai e mãe, e nem sempre é fácil. Eu tive o privilégio de ter um pai, tenho o privilégio de ter um pai que é fácil de honrar. Eu gosto de honrá-lo, mas eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio que eu tive. Nem todo mundo consegue dizer que é fácil honrar e respeitar os seus pais. Quando a referência não é boa, é difícil inclusive chamar Deus de pai. Tem um livro que eu li, que é muito bacana, chama Atrever-me a Chamar-lhe de Pai, que também tem muito a ver com isso, com essa referência paterna que a gente tem aqui na terra e a gente transfere para Deus. Mas essa é a melhor forma da gente chamar Deus, porque é a forma que Jesus chamava e é a forma que Jesus nos ensinou a chamar. Na oração da unidade, que é a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai no Pai Nosso. Então, se Ele chamava Deus de Pai, de Abba, de Paizinho, e nos ensinou a chamar, é bom que a gente faça isso, apesar de nem sempre ser fácil. De maneira que a mensagem que eu quero pregar essa tarde é uma mensagem que é para todo mundo. É uma mensagem para quem teve boa figura paterna, para quem teve uma figura não tão boa paterna, para quem é pai e para todos que são filhos. Porque a paternidade que vai ser hoje celebrada e pregada aqui é a paternidade do Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só Pai de Jesus Cristo, mas nosso Pai também, aqueles que cremos. Eu gosto do Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, quando diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi dados o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. É tão importante isso. Veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós temos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. O texto que o reverendo Marcondes leu é também tão lindo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele é sim Criador de tudo, de todos. Ele é soberano, mas daqueles que o recebem, Ele é Pai. E eu acho isso fantástico. Eu não sei se você já tentou, eu estava preparando esse sermão, foi da primeira vez, olha, eu tenho muito tempo de cristão, já prego há muitos anos, mas foi a primeira vez que eu atentei para o fato de que esse é um privilégio nosso da Nova Aliança. No Antigo Testamento, os personagens não chamavam Deus de Pai. Você não vê Abraão, que era amigo de Deus, chamar Deus de Pai. Você não vê Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, chamar Deus de Pai. Mas por meio de Jesus Cristo, nós temos esse poder de sermos feitos filhos de Deus, e eu acho isso um grande privilégio, orar chamando o Deus de Pai e com tudo que isso significa. E a Bíblia também conta, o Evangelho conta Jesus dizendo assim que se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o Pai que está no céu não pode nos dar o Espírito Santo. Deus é Pai e como um Pai perfeito, um Pai muito bom, Ele tem prazer em nos abençoar. E eu queria hoje refletir com vocês sobre as consequências de termos esse poder de sermos feitos filhos de Deus, as consequências de sermos de fato filhos de Deus, todos nós que cremos. E a primeira consequência é que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Eu acho esse texto também um espetáculo. Filho é assim, filho está com o pai o tempo todo, participa dos sofrimentos e da glória. Filho é filho do pai em época de vacas gordas e em épocas de vacas magras. Então, se participamos com Cristo nos seus sofrimentos, nosso irmão mais velho,
então participamos na sua glória, que é sermos feitos filhos de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus. Quando eu digo que somos herdeiros, aliás, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, ela quer dizer mais de uma coisa. Por exemplo, nós somos herdeiros da vida eterna. Nós vamos herdar a vida eterna. Depois, por enquanto nós estamos vivendo aqui, nós vamos herdar a vida eterna, e eu acho isso espetacular. Mas não só somos herdeiros da vida eterna, mas somos herdeiros já, agora, do DNA de Deus. Tem uma canção que o Ministério do Louvor de vez em quando canta, que a gente tem isso no nosso DNA já, porque Cristo habita em nós, nós temos esse poder de sermos feitos filhos agora também, não só para herdar a vida eterna, nós herdamos esse DNA agora. E eu acho isso um espetáculo. Você já deve ter ouvido falar nessa história de fulano parece com o pai, fulano parece com a mãe, herdou isso da mãe. Então isso não é só para a vida eterna, mas é para agora, o poder, para que a gente aprenda com ele, para que a gente tenha a vida dele. Alguns cristãos focam muito no depois, na vida eterna, na vida após a morte, e está certo, nós herdamos a vida eterna em Cristo. Mas outros também precisam entender que nós herdamos para agora, não herdamos só para depois, para que a gente seja mais parecido com Cristo, que é a imagem perfeita do Pai, para que a gente seja parecido com o Pai. Eu acho a coisa mais linda quando alguém que conhece meu pai me conhece, e eu faço alguma coisa e alguém diz assim: olha, você herdou isso do seu pai. Eu fico tão orgulhoso, porque eu gosto muito do meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai. Então quando alguém, qualquer coisa que eu faço, que alguém diz assim: olha, você herdou isso do seu pai, eu encho o meu coração de gratidão. Da mesma forma como quando qualquer um dos meus 3 filhos está comigo e eu ouço que alguém dizendo a ele assim: ih, rapaz, puxou o pai, eu também fico muito feliz, porque essa herança não é uma herança só para depois da morte, é uma herança que é agora, enquanto meu pai está vivo e eu estou vivo, enquanto os meus filhos estão vivos comigo, nós temos também essa herança, que é muito mais do que uma carga genética, é também uma carga do ambiente que a gente se preocupa. Tem uma frase que na família da gente a gente usa muito, quando um filho meu está fazendo alguma coisa que eu já fiz demais, quem herda não rouba. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Quem herda não rouba, ele está herdando isso de você. E eu pergunto, o que é que você está herdando hoje do seu Pai Celestial? O que é que alguém, quando lhe vê na rua, quando lhe vê no trabalho, quando vê você em casa ou na igreja, pode olhar para você e dizer: ih, rapaz, que coisa linda, fulano, cicrana está herdando isso do seu pai. Que privilégio, que maravilha poder ouvir que o nosso comportamento, a nossa vida tem a ver, tem semelhança com o DNA de Deus, com aquilo que Deus é, e isso é espelhado em nós. Então nós somos muito privilegiados de sermos filhos de Deus, embora que muitos cristãos não compreendam isso direito. Tem muitos cristãos que ainda vivem como se não fossem filhos, vivem como se ainda fossem escravos, ou vivem como se ainda fossem visitantes na casa de Deus. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 2, que diz: nós não somos estrangeiros, nós não somos forasteiros, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Filho tem, ou pelo menos um bom filho, na minha opinião, tem reverência. Eu trato o meu pai com reverência. Filho obedece ao pai, filho respeita o pai, mas também filho tem intimidade com o pai. E os cristãos que não compreenderam ainda que são filhos perdem todas essas dimensões da reverência, do respeito e, sobretudo, da intimidade e desse amor que um filho tem com o pai. Nós somos família de Deus. Amém? Então, a primeira consequência é essa, de sermos herdeiros, mas há uma segunda consequência que eu queria chamar a atenção de sermos filhos de Deus, que é o fato de que somos todos irmãos. Eu não sei como é que funciona na sua família, eu não conheço todos vocês que estão assistindo agora, mas na minha família a gente gosta muito de andar junto. O povo diz que a gente anda feito corda de caranguejo, tudo amarrado, tudo pertinho um do outro. Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de estar perto, eu e meus irmãos, sobretudo com meus pais, e também uma família estendida, aqueles irmãos que são mais chegados do que irmãos, amigos mais chegados do que irmãos. A gente gosta de andar junto. E eu sei que nem todo mundo é assim, nem toda família é assim. Normalmente, por falta de perdão, as pessoas não exercitam o perdoar, o pedir perdão, e não vivem dessa forma que eu acho que a gente deve viver.
e eu quero lhe dar um conselho en passant aqui nessa mensagem: não seja essa pessoa. Se você é a pessoa que não está em unidade com a sua família, com seus irmãos, exercite perdoar, exercite pedir perdão para andar junto, porque é tão bom. Mas agora não estou falando nem da família da terra, da carne, eu estou falando da família de Deus. Deus é o nosso Pai, então nós todos somos irmãos. E, claro, você pode ter mais intimidade com um ou com outro irmão, andar melhor, mas você tem que entender que todos são irmãos, e como irmãos não tem nenhum melhor do que o outro. E a gente ainda não compreendeu isso. Muitos cristãos não compreendem que somos todos irmãos, porque cremos e temos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Não entendemos que todos somos irmãos, e irmão não tem direitos diferentes. Na época do Antigo Testamento ainda tinha, o primogênito tinha uma porção diferente da herança, mas agora não temos mais isso. Todos somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, da família da fé. Todos temos o mesmo valor, todos somos irmãos. E boa coisa será quando aprendermos de uma vez por todas que somos irmãos. O escritor americano Max Lucado conta uma história que eu vou repetir para vocês. A história é mais ou menos assim: um pedinte estava passando numa casa, e a casa era de um cristão, e ele estava pedindo comida, e esse dono da casa, que era cristão, se dispôs a alimentar esse pedinte, e chegou para ele e disse: você pode vir aqui nos fundos, pela porta dos fundos, que eu vou lhe dar alguma coisa. E o pedinte então foi para a porta dos fundos, e ele recebeu ele lá, alimentou, e como ele era cristão, ele entendeu que isso era um ato de serviço, um ato abençoado, e ele quis também talvez evangelizar aquele pedinte, e ele virou para o pedinte e disse assim: você se importa de orarmos juntos? E o pedinte, que tinha acabado de receber aquela refeição, disse: não, de jeito nenhum, pode orar. E aí o cristão então disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou orar, eu falo e você repete. A gente faz muito isso na escola dominical, né? Eu oro e você repete. Então ele pensou nisso e fez. E aí ele foi fazer a oração do Pai Nosso, e ele começou a oração dizendo assim: então eu vou falar e você repete. Aí o cristão disse assim: Pai Nosso. E aí o pedinte respondeu: Pai dele. Aí ele disse: não, eu falo e você repete, Pai Nosso. E aí o cidadão fez: não, Pai dele. Aí ele fez: não é porque é Pai Nosso e não Pai dele. E aí o pedinte fez: olha, eu não estou entendendo, porque se o Pai fosse nosso, nós éramos irmãos. Se fôssemos irmãos, você não ia me atender pela porta dos fundos. Forte isso, né? Nem sempre a gente quer ouvir uma palavra forte, mas é exatamente isso. Todos que cremos somos irmãos em Cristo, não há ninguém melhor do que ninguém. Todos devemos respeito, dignidade a todos os irmãos. E tem mais, eu estava preparando essa mensagem, conversando com meu amigo, o reverendo Marcondes, e ele me lembrou de uma citação de um pastor que eu gosto muito, que eu conheço desde 1997, Ziel Machado. E Ziel Machado diz assim: quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão. Vou repetir: quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão. E a igreja precisa compreender isso. A fé nos faz iguais uns aos outros. Não cabe mais pensar que há castas ou que há diferenças entre irmãos. Não cabe mais pensar em diferenças por conta de raça, por conta de posição social, por conta de sexo ou por conta de qualquer outra razão. Nós estamos cansados de ver nas redes sociais, nas televisões, pessoas humilhando as outras por posição social, porque um tem um cargo, ou porque um tem uma cor, ou porque um tem dinheiro. Isso não cabe mais. E isso eu falo entre os ímpios, imagine entre os irmãos da fé. Não cabe mais, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus e não podemos tratar ninguém como diferente de nós. Nós temos o mesmo valor. Semana passada nós tratamos na juventude, e amanhã vamos tratar de novo com os semeadores no Instagram da igreja sobre o tema do machismo, porque por incrível que pareça, isso está na igreja. As pessoas ainda acham, alguns homens ainda acham que são melhores do que as mulheres, alguns homens ainda acham que são irmãos que têm mais privilégios ou que devem ter mais privilégios do que mulheres, muitas vezes de maneira velada, a maioria das vezes por conta da cultura, que nós fomos criados com essa cultura. Mas não cabe para um cristão, aquele que quer refletir o amor do Pai, achar que é melhor do que ninguém. Não cabe mais machismo, nem nenhum tipo de discriminação ou de diferença de valor entre os irmãos. Nós precisamos mudar isso. Outra coisa que na igreja precisa ser dita cada vez mais é que
Se quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão, significa dizer que eu que sou cristão, sou irmão do católico, do batista, do presbiteriano, do pentecostal. Eu não escolho irmão, a gente pode não concordar com todas as coisas, mas nós somos irmãos. E tem gente que acha que irmão só é aquele que concorda com ele em tudo, só é aquele que senta no mesmo banco e que pensa da mesma forma em tudo. Mas eu tenho irmãos, tenho logo 4, comigo são 5, e nós não concordamos em tudo, e não somos obrigados a concordar em tudo, mas nós nos amamos, nós nos respeitamos e nós queremos andar juntos, queremos ter unidade porque somos irmãos. Então, se isso é verdade numa família, é verdade para a família da fé, nós devemos querer andar juntos com todos os irmãos da família da fé, de qualquer denominação que seja, desde que creia em Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador, o Filho de Deus, porque isso é o que nos faz irmãos, o poder de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que têm a Jesus Cristo. Amém? Eu tenho 3 filhos, como vocês já sabem, eu repito muito isso, e eu fico imaginando assim, eu passo o dia mandando eles pararem de brigar. Briga por conta de lanche, briga por conta de tempo de videogame, briga por qualquer coisa, eles ficam brigando, se engalfiando. Era a mesma coisa eu com meus irmãos e com meus primos, e eu e a mãe deles passamos o dia todinho dizendo assim: para de brigar menino, para de brigar menino, para de brigar menino. E eu aqui na minha imaginação fértil, fico imaginando o nosso grande Deus e Pai olhando para a gente, brigando por conta de denominação ou por qualquer coisa, e o Pai o tempo todo dizendo assim: para de brigar menino, para de brigar menino. Porque a grande verdade é que a alegria de um pai é ver os filhos unidos. A alegria de uma mãe é ver os filhos unidos. Então a alegria de Deus, o nosso Pai, é que nós também sejamos unidos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, diz o salmista. Nós devemos querer viver em união, em unidade, porque somos irmãos. Então, por último, eu falei que a primeira consequência é que somos herdeiros de Deus, herdeiros de um DNA para a vida eterna e herdeiros para agora. Nós somos também irmãos, mas a terceira consequência de sermos filhos de Deus é que nós temos o melhor modelo do mundo de Deus, o Pai. Ele é o nosso modelo. Filho quer imitar pai. É normal, a gente acha tão bonitinho os vídeos na internet que a gente assiste, sobretudo agora, nesse fim de semana, Dia dos Pais. Eu devo ter recebido uma infinidade de vídeos que acham bonitinho, falando de paternidade, de filho imitando o pai, falando das pegadas que o pai deixa para os filhos, um filhinho lendo um jornal imitando um pai, ou tocando, ou torcendo para o mesmo time de futebol, usando as mesmas roupas, né? Tão bonitinho quando pega uma criancinha com aquela sandália do pai no pé, ou então aprendendo a fazer a barba. Todos esses vídeos eu acho a coisa mais linda, porque é verdade, os filhos querem imitar os pais, e vocês se assustariam se soubessem, como eu sei, que os pais são modelos para os filhos, e isso é para o bom e isso é para o ruim, porque eles repetem o modelo. A gente chama isso de repetição de modelo. Tem a ver com esse DNA biológico, mas também tem a ver com o ambiente, com a atmosfera em que nós somos criados. Para o bom, você vê mesmo que quando os pais são responsáveis, trabalhadores, honestos, a tendência é produzir filhos da mesma forma. Agora, quando os pais têm falha de caráter, quando os pais têm doenças como alcoolismo e outras doenças, isso vai passa de maneira biológica pelo DNA, mas passa também pela repetição de modelos que a gente é acostumado a ver, acostumado a querer ser igual aos nossos pais. Claro, há questões espirituais envolvidas que precisam ser tratadas, mas a grande verdade que vai ser proclamada agora de Deus é que com a nova paternidade, se nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, isso tem que ser diferente, o modelo passa a ser trocado, é outra. Nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. Nós temos um novo modelo de paternidade. É claro que eu quero agradar meu pai, mas muito mais do que agradar meu pai, eu preciso querer agradar a Deus intencionalmente. Eu quero imitar meu pai, tudo bem, mas eu quero imitar mais ainda o meu Deus, que é um modelo de paz perfeito. Então, quando a gente muda esse modelo, muda o paradigma, muda a meta, muda a nossa vida agora. E isso é muito importante que aconteça de maneira consciente e de maneira intencional. Não cabe mais algum comportamento, porque você tem outra influência, outro modelo. Não cabe mais você dizer: eu nasci assim, eu puxei o meu pai, a vida inteira eu vi meu pai fazendo isso com a minha mãe, a vida inteira eu vi meu pai fazendo isso com meus irmãos. Não interessa mais o que você viu a vida inteira, porque você tem o resto da sua vida e da eternidade para ver como o Pai Celestial se comporta, como o Pai Celestial ama, e este agora é o nosso modelo.
Agora é outra vida. Nós temos outro modelo. O meu pai, eu já disse, mas quero dizer de novo, porque é dia dos pais, é dia de honrá-lo. É excelente. Eu sou apaixonado pelo meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai. Mas o meu melhor modelo é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por melhor que o meu pai seja, e eu não tenho traumas com o meu pai, mas ainda assim, eu não quero ser parecido com ele. Eu quero ser parecido com o Pai Celestial que meu pai terrestre, me apresentou quando me trouxe para a igreja, quando me ensinou o Evangelho, quando me colocou numa escola cristã, então, quando me criou para ser um cristão. O meu Pai terrestre estava me dizendo, muito mais do que com palavras, mas com atitudes: eu posso até ser um bom pai para você, mas eu quero lhe apresentar um pai melhor, que vai ser o seu modelo. Eu faço tudo para ser um bom pai para os meus filhos. Eu realmente faço tudo que tiver ao meu alcance. E quem é pai sabe porque faz a mesma coisa. Mas o que eu tenho de melhor para fazer para eles é dizer para cada um dos três que há um pai melhor do que eu e que este pai nunca vai frustrar, nunca vai decepcionar, diferente de mim, que sou pecador. Uma noite, um pai ouviu seu filho orar e o filho orava assim: Deus, torna-me um homem como meu pai. Que responsa. Mais tarde, naquela mesma noite, esse pai foi orar a Deus e orou assim: Deus, torna-me o homem que meu filho quer que eu seja. É assim, se você é pai, é uma grande responsabilidade, você queira ou você não queira. O seu filho fale com você ou ele não fale com você. Você seja casado com a mãe dele ou você não seja casado com a mãe dele, não importa. Você é referência. E você precisa então ter uma referência melhor ainda, perfeita, que não falha, que é a Deus, com a ajuda dele, com o modelo dele. Do mesmo jeito que eu faço tudo para agradar o meu pai terrestre, tudo o que ele me pedir eu vou fazer. Eu não tenho não para o meu pai terrestre. O que ele pedir eu vou fazer. Quanto mais o meu pai celestial, esse perfeito, tudo nós temos que dedicar a ele, tudo nós temos que consagrar a ele, e estarmos prontos para dizer sim todas as vezes que ele quiser. Eu vou caminhar para o fim dessa mensagem e eu quero contar um negócio para vocês. O meu pai é advogado e o meu pai era goleiro quando era jovem. E desde sempre eu queria imitar ele em tudo. Imitei ele no time de futebol que nós torcemos, que agora está me fazendo chorar, me fazendo sofrer, mas é assim mesmo. Até morrer eu sou alvirrubro porque meu pai é alvirrubro. Eu fui dirigente do Náutico porque meu pai foi dirigente do Náutico. Eu virei advogado porque meu pai é advogado. Eu virei goleiro porque meu pai era goleiro. E tudo mais que eu pudesse fazer para imitar ele, eu faria, porque ele era o meu pai, o meu herói, o meu exemplo. É o meu pai, o meu herói, o meu exemplo. E eu tive 3 filhos e tenho uma relação muito boa com todos os 3, mas dos 3 tem um que o povo diz que é mais parecido comigo, que é o terceiro, meu caçula, Davi. E ele repete esse modelo. Ele virou goleiro, igual a mim e igual ao avô, sendo que ele é melhor goleiro do que eu e melhor goleiro do que o avô dele foi. E até um dia desses, quando você perguntava a Davi o que é que ele queria fazer quando crescesse, ele tem uma lista enorme, uma lista de 40 itens de tudo que ele quer fazer. Mas dentre essas 40 coisas que Davi quer fazer, ele sempre disse que queria ser advogado e queria ser pastor, com um i no meio. É um pastor, a mistura de pai e pastor. E Davi dizia e diz que quer ser isso por minha causa. E é uma grande responsabilidade. Aí ontem nós estávamos conversando, eu e Davi. Na verdade, Davi estava fazendo um trabalho com a mãe, quando eu cheguei. E eu não me lembro qual era o trabalho que eles estavam fazendo. Sei que eu cheguei, dei um beijo nele, dei um abraço. E aí a mãe dele disse assim: diga, filho, o que é que você estava me dizendo aí? O que é que você quer fazer com seu pai? A tarefa era uma redação, lembrei agora. Ele estava fazendo uma redação e Paula veio dizer: pai, olha a redação que Davi fez, que linda. E eu fui lá elogiar a letra, que nem era muito linda assim, mas a gente vai elogiando para ver se pega. E elogiando o texto que ele fez. E ele sabe que eu escrevi livros. E ele estava ali fazendo a redação dele. E a primeira coisa que ele me disse foi: eu disse à mamãe que eu ia escrever um livro igual a você. Aí eu disse: que bom, filho. Aí ele fez: quando eu crescer eu vou escrever um livro.
Aí eu disse: filho, você não precisa esperar crescer para escrever um livro, não. Você pode escrever um livro agora. Não precisa você ficar grande para poder escrever um livro como o papai ficou grande, não. Aí ele fez: não, pai, mas eu quero esperar eu crescer para fazer um livro. Aí eu também achei bom, eu disse: tá bom, então você vai escrever um livro. Mas aí ele emendou. E ele disse assim: pai, sabe qual vai ser o título do meu livro? E eu disse: não sei. E ele disse: Alma Gêmea. O livro vai ser sobre eu e você. E o meu coração destruiu. Porque o meu filho quer escrever um livro que o título é que nós temos alma gêmea. Na hora eu não quis dizer muita coisa, não. Eu dei um abraço nele, disse que ia ser lindo o livro, que a gente ia escrever junto. Mas depois eu fui no banheiro e fui orar. Disse: pai, que eu consiga mostrar para Ivan, para Caio, para Davi, que melhor do que ser alma gêmea comigo é ser alma gêmea com o Senhor. E aquela minha oração pelos meus filhos ontem, para que eles entendam que devam querer ter alma gêmea com o Senhor, é a oração que eu quero fazer por você agora que está assistindo. Na sua casa, hoje, domingo, dia dos pais, ou segunda, ou terça, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas quando for, a minha oração por você é essa: que você quer escrever o seu livro com o seu Pai Celestial. E o título do seu livro vai ser Alma Gêmea. Alma junta, alma igual, alma reunida. Você e o seu pai. Um pai que não tem defeitos, que não lhe frustra, que não lhe decepciona, que não faz você sofrer. Eu não sei quem é você que está assistindo. Eu não sei se o seu pai lhe fez sofrer. Eu não sei se você é pai e está fazendo o seu filho sofrer, ou a sua esposa sofrer, ou qualquer mulher sofrer. A única coisa que eu sei é que o Deus que nós pregamos, e o Deus que nós glorificamos, é um Deus que é um Deus de recomeços. Ainda dá tempo de você mudar a história da palavra pai na sua vida. Ainda dá tempo de você mudar o conceito de paternidade que está na sua vida. O passado, por mais tempo que tenha tido, ele fica para trás em Cristo. Você é nova criatura, você pode ter um novo relacionamento com seu pai, ainda que o seu pai já esteja morto, mas um relacionamento com a memória do seu pai pode ser transformada. Você pode transformar ainda o relacionamento que você tem com seu filho, ainda que mesmo que não seja perfeito, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você transformar todos os seus relacionamentos, com a sua mulher, com a sua ex-mulher, com o seu filho, com o seu afilhado, com aquele filho que você é padrasto, seja qual for o relacionamento, ainda dá tempo. Essa palavra pai não precisa causar dor para você, a palavra paternidade não precisa causar dor para você, porque é o contrário. Pai e paternidade são palavras que vão gerar cura para você, cura para a sua alma, cura para a sua mente, e que vai irradiar para o seu corpo. Ainda dá tempo. Nós somos família de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Ele é o nosso modelo de paternidade, e eu quero orar por você agora. Curve sua cabeça onde você está, seja quando for que você estiver assistindo. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua paternidade na nossa vida, obrigado porque Tu nos destes esse privilégio e esse poder de sermos feitos e sermos chamados filhos de Deus, a Tua família, Senhor, irmãos de Jesus. Que alegria, que libertação, que alívio. Quantos quilos tirados das nossas costas, porque nós somos filhos, somos aceitos. Obrigado, Pai, por isso. Transforma a nossa vida, Pai. Não permite que essa palavra seja uma palavra bonitinha, que a gente ouve num domingo, dia dos pais, mas que ela seja uma palavra que transforme a nossa vida, que transforme os nossos relacionamentos, que transforme a nossa condição com essa paternidade, em todas as funções que nós exercemos, em todos os caminhos da nossa vida. Transforma, porque Tu és o nosso Pai.
Tu és o nosso Deus e Pai. Bendito seja o teu nome. Assim oramos. Amém e amém. Feliz Dia dos Pais. Amém. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua palavra é o meu sustento, a tua presença, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Escute o Pai falando aí em casa. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça o Pai falando. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei.
Graças a Deus. Meus irmãos, antes de a gente fazer a bênção final e o ID, que o reverendo Marcondes vai nos dar essa bênção, eu quero só dar os avisos que eu sempre dou, mas de repente tem alguém aqui no canal que nunca veio. Inscreva-se aqui no canal da igreja, no YouTube, é importante para o Ministério de Mídia. E também siga o canal da gente no Instagram, @ISB Catedral da Trindade. Lá você tem informações sobre tudo o que você quiser. Tudo que você precisar vai estar lá no Instagram. Toda a movimentação, que todos os dias tem programação pastoral, para homens, para mulheres, para jovens, para todo mundo. Todos os dias a gente faz isso. E também você vai poder se inscrever para assistir o culto presencialmente. Nós temos culto presencial na quarta-feira à noite e no domingo pela manhã. Tem um link lá no Instagram que você pode fazer a sua inscrição, e aí você pode estar aqui conosco na quarta-feira de noite e pode estar conosco também no domingo. Faça isso, você vai ser abençoado por todas as iniciativas pastorais. Amanhã tem semeadores, vou falar sobre machismo na igreja, um tema tão importante, como falei lá no sermão. Então eu espero ver vocês lá no Instagram da igreja. Vamos receber a bênção, amém. Vamos receber a bênção. Depois de uma palavra dessa, o que é que a gente pode dizer? Que o amor, o infinito, imensurável amor de Deus o Pai, que a comunhão, as consolações, a amizade do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, agora e para sempre. Amém. Ide ou fique na paz de Cristo, seja corajoso, forte no testemunho do Evangelho entre os homens. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia, amém. Vamos em paz. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez